Se você tem algum parente, algum amigo com Alzheimer, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Alzheimer, ok? O psicoterapeuta clínico Fernando Vieira Filho é fantástico. Fernando Vieira Filho, tudo psicoterapeuta clínico. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Mas está meio escuro aí, o que está havendo aí? Deixa ele mexer na câmera ali. Essas câmeras foram importadas. Vou abordar. Muita gente está com depressão ultimamente. Tem bastante, viu, Sarkis? Principalmente nessas épocas de crise, de desemprego, tudo. A pessoa... Então o pessoal, às vezes, ele perde o emprego de anos e cai numa situação de depressão reativa. Quer dizer, que é absolutamente normal, Sarkis. Fernando, agora eu quero abordar um pouquinho uma das suas especialidades, que é o Alzheimer. Ah, sim. Só que o Fernando, nós estávamos conversando rapidamente, tomando um café do produtor, aquele café gostoso. O Fernando falou: Sarkis, essa psicoterapia não é para o doente que tem Alzheimer. Exato. E sim para o cuidador. Cuidador ou e os para familiares. A cuidadora. Exatamente. O Alzheimer, eu me recordo de algumas pessoas assim. Tinha um gerente da nossa emissora, da radiodifusora, saudoso Dr. Jorge Zaidan. Eu falo porque é uma pessoa pública. Certo. Ele começou com Alzheimer aos 50 e poucos anos. Isso. Qual a idade mais jovem que você já teve notícia? O Sarkis, geralmente começa bem mais, lá com 60, 70, 80 anos, que é o normal, tá? Agora, o Alzheimer, ele pode começar com 50 anos. Tem casos, por exemplo, inclusive um caso que o próprio doutor Aloysio Alzheimer, que é o criador da doença, que delimitou a doença. Que ele descobriu a doença e leva o nome dele. Exato, né? Em 1901. Se fosse você, seria a doença do mal do Vieira. Não é mal de Alzheimer, mal do Vieira. Então, o que acontece? O doutor Alzheimer, ele atendeu uma paciente em 1901, tá? E que tinha essa doença, que ele delimitou, diagnosticou, estudou, e ela tinha 51 anos, tá? Geralmente, quando a doença ela aparece com uma pessoa muito nova, o curso dela é mais rápido. Ah, é? Infelizmente, tá? Vem cá, Fernando, eu me recordo quando eu era garoto, nós tínhamos algumas vizinhas já de idade e a gente falava que elas estavam caducando. Isso. Naquela época, a medicina já, 1900, mas poucos médicos falavam em mal de Alzheimer. Porque, na realidade, isso é uma especialidade do neurologista. Tá? E naquele tempo, o popular, o pessoal falava, a pessoa está caducando, mas era Alzheimer. E eu me recordo que nós tínhamos na década de 60, tínhamos o Sandu, que era o serviço público da prefeitura, funcionava ali na Manuel Borges. Uberaba tinha 60 mil habitantes, 80 mil no máximo. E tínhamos os médicos de família. Isso. Por exemplo, o doutor Humberto Ferreira, ele olhava as crianças. Tudo. E, obviamente, quando tinha uma infecção de garganta, alguma coisa, ele passava os medicamentos. O neurologista, eu me recordo muito do doutor Guerra. O doutor Guerra sempre foi um neurocirurgião. E uma capacidade fantástica. Eu me encontrei com ele recentemente. Nós não tínhamos uma medicina tão especializada, né? Não tinha, viu? Inclusive, principalmente nessa área. Você vai muito aos Estados Unidos, lá eles brincam que o sujeito chegou com um problema na mão esquerda, o cara falou: eu sou especialista em mãos direitas. O senhor tem um problema na mão esquerda, o senhor vai... Isso é lógico, é uma brincadeira. Mas quais são os primeiros sintomas do Alzheimer? Então, Sarkis, os primeiros sintomas do Alzheimer, primeiro clássico é a perda de memória. Tá? Mas memória recente ou antiga? Memória recente. A pessoa começa a perder a memória e aí ela começa também a ter uma desorientação também, começa a não dar conta de se orientar direito. Ela começa, por exemplo, a perder a capacidade, a linguagem, ela começa a trocar as palavras. Sei. Tá certo? Aí nessa hora, geralmente os familiares já falam: você procura um médico. Aí a pessoa vai no neurologista, o neurologista... E o diagnóstico dessa doença, Sarkis, geralmente 90% é clínico. Clínico. Tá? O médico, o neurologista, ele vai fazer as perguntas, faz os testes. Não é o caso, por exemplo, de quem fez uma cirurgia na cabeça? Por exemplo, às vezes a pessoa fez uma cirurgia recente, que eu digo há 1 ano, 2 anos, uma cirurgia de um aneurisma. Então abriu a cabeça, mexeu no cérebro. Correto. Aí eu conversando com o neurologista clínico, ele me disse: olha, essas pessoas poderão ter
uma crise de ausência, vez ou outra. Amnésia. Uma amnésiazinha, mas normal. É administrável com medicamentos. Tranquilamente. Da oxcarbazepina, etc, etc. Agora, nesse caso, inclusive eu conversei com um amigo meu, ele falou, olha, minha mãe está com 90 anos, ela está esquecendo onde ela pôs a chave. É normal. É normal. Nessa idade, sim. Certo. Mas a memória antiga, ela é preservada? Ela é preservada, mas a hora que chega na fase intermediária, porque a doença, viu, Sarkis, ela tem 4 fases. Tem a primeira fase, que é aquela fase da desorientação, da perda de memória, que a pessoa já procura o médico. Tá? E depois tem a fase intermediária, que aqueles primeiros sintomas, eles vão ficando cada vez pior. Mas a pessoa, por exemplo, passa a perguntar quem e aí é vai você? chegar um momento que ela vai perder a memória total. A pessoa pode perguntar para um filho, quem é você? Pode, acontece demais. E é triste isso para a pessoa que nós cuida. E essa psicoterapia, obviamente, você não dá a psicoterapia para quem tem Alzheimer, mas você orienta o cuidador. O cuidador. Por quê? Porque o cuidador, os parentes, de forma geral, é que vão sofrer com a doença. Eles sofrem demais, porque vão vendo aquela pessoa, porque o Alzheimer é como se fosse, Sarkis, é quase uma morte em vida. A pessoa vai vendo aquela pessoa inteligente, aquela pessoa ativa, que era ativa, ela vai perdendo as funções cerebrais, cognitivas, os movimentos. A orientação para o cuidador é no tocante à alimentação. Isso aí é o de praxe. Tem pessoas que têm que ter alimentação via... Uma alimentação boa, ela é sempre boa em qualquer situação. Não, eu sei, mas tem pessoas que às vezes não mastigam, não engolem. Então, mas aí vai chegar, por exemplo, na terceira fase da doença, que é a fase final da doença mesmo. Alimentação. Depois aí a alimentação, geralmente os médicos eles vão passar uma sonda nasogástrica. Que é terrível, né? E aí vão fazer uma alimentação enteral, direta, lá no estômago. E tem a parenteral que é feita pela veia. E essa orientação para os cuidadores... Ter paciência, viu? Aliás, tem... Porque o cuidador, o que ele pode desenvolver é o seguinte, ele pode desenvolver o sentimento de mágoa, acontece demais, por exemplo, porque às vezes os parentes, eles escolhem uma pessoa boazinha, um irmão, um parente qualquer, e falam, você que vai tomar conta da mamãe ou do papai. E aí, quer dizer, eles esquecem aquela pessoa, não ajudam financeiramente. Então desenvolve às vezes a pessoa fica magoada, a pessoa que São Paulo agora abriram uma franquia, acho que aqui em Uberaba tem também, Angels House, um negócio assim. Você conhece, acho que aqui em Uberaba é uma médica que toma conta disso. Ela coloca, porque o normal que eu digo, entre aspas, é quando, que tem gente que fala 10, um filho, um pai toma conta de 10 filhos e 10 filhos, e um filho não toma conta de um pai. Exato, eles falam isso. Então tem gente que coloca os pais, às vezes, os tios, no hotel geriátrico. É que no hotel geriátrico ele tem tudo à mão. Tudo tem aquela... E às vezes vai ser muito mais bem cuidado House of Angels, do que ficar assim, na mão de um parente. Agora, como um hotel geriátrico costuma cobrar hoje, em média, 3 salários por mês, no mínimo, tem pacientes que são mais especiais, eles cobram acho que 4 salários mensais, dá 3.600, e os 3 salários dá 2.700 e pouco, um negócio assim. Tem gente que esse House of Angels é um negócio assim, coloca a empresa que pertence a uma médica, ela coloca o cuidador na casa da pessoa. Eu conheço pacientes que precisam de 4 enfermeiras. Claro, o negócio vai ficando de tal forma. E fica caríssimo. Fica, porque lá pela terceira fase da doença, que é a fase final, que todos aqueles primeiros sintomas eles vão ficando cada vez pior, a pessoa ela já começa a ficar imóvel, tá certo? Ela assume lá uma posição fetal e não sai daquela posição. Começa a ter escaras às vezes. Escara. E outra coisa, o pior são as infecções no trato urinário e no trato respiratório. Por falar em infecção, nós estamos tendo tanta bactéria resistente que esses dias um médico falou para uma senhora, minha senhora, a senhora já está... Eu gostaria que a senhora ficasse no hospital, mas eu acho que a senhora vai ficar mais segura na sua casa. Porque bactéria hospitalar, infecção hospitalar. Fernando,
E o que você que estuda muito sobre o Alzheimer, o que é bom a pessoa fazer a partir dos 50 anos ou a partir dos 40? Uma palavra cruzada, isso seria interessante? Isso aí é o que o povo fala, aprende a jogar xadrez, aprende uma nova língua, que é importante também, a pessoa aprender computador. Mas é o tal negócio, se a pessoa tem no mapa genético dela, Sarkis, um traço para o Alzheimer, ela vai desenvolver essa doença depois de velha, mais na frente. Porque não tem jeito. Mas é importante a pessoa aprender uma língua, aprender Demais, porque às vezes a pessoa fala, o fulano tem uma vida intelectual ativa, não vai ter Alzheimer nunca. Tem. Tá? Inclusive eu já vi casos de professor universitário com 50 anos começar com Alzheimer. E aí aquele Alzheimer é galopante. Pode ser um traço genético, aliás? Pode ser um traço, porque a causa da doença, Sarkis, ela ainda é desconhecida da medicina. Certo. Tá? Não tem nada assim. Então tem várias teses, teoria falando que pode ser genético. Nós somos um motor, uma caixa de surpresa. Nós somos um motor que vai se cansando, obviamente. É normal. Eu estava conversando com um médico em São Paulo recentemente. É igual motor de carro. Ele não está enxergando bem, mas enxerga com o coração. Beleza. Grande Borginho, um abraço. Carajá Hotel, Fernando Costa, 146. Eu quero falar dos postos Automen. Entre os 5 que vendem mais barato, os postos Automen estão no meio, viu? Todas as pesquisas do Procon. Leopoldino, quase em frente à antiga Renault, e Balão do Rio Branco, na Praça da Rodoviária. E tem um detalhe muito importante: os postos Automen, se você for fiel, tiver uma carteirinha, eu sou cliente fiel, só abasteço aqui, você tem 4 centavos de desconto por litro. E agora o presidente já está com vontade de colocar 10 centavos por litro de combustível, rapaz. Mais imposto, é uma cacetada, ninguém aguenta. O que nós temos para falar mais do Alzheimer? Por exemplo, existem pessoas com Alzheimer que se auto-machucam, se automutilam? Mutilar eu não diria, porque mutilar é cortar um dedo. Não, mas a pessoa muitas vezes ela vai cair, vai se machucar. Por quê? Porque ela tem um processo de desorientação espacial. Você está entendendo? Então ela não consegue, às vezes, ir no lugar certo, tropeça, facilidade. É o caso de um amigão meu que já morreu, o professor aqui em Uberaba, ele andava, ele acordava sem a lanterna. Sim. O idoso tem que ter uma lanterna, né? À beira da cama, não tem? É bom. No criado mudo, uma lanterna. Por exemplo, eu tenho uma lanterna do lado Tem que ter uma lanterna. É um copo d'água, uma lanterna. Esse idoso, ele levantava, andava 5 passos e virava à direita, que era o banheiro. Aí ele foi para a casa da filha dele lá em Belo Horizonte, acordou, andou 5 passos à direita, entrou à direita, era uma escada. Caiu, quebrou, bacia, quebrou. Então, desorientação sobre o ambiente dominado. Então, quer dizer, a pessoa que tem um Alzheimer, sabe, ela vai ter um processo cognitivo, o processo cognitivo dela vai entrar em degeneração, tá? E aí realmente todas as funções cognitivas possíveis, memória, linguagem, orientação, ela vai começando a perder de uma forma bem progressiva e inexorável, porque não tem como sarar. Não tem cura para aquilo. O medicamento que a pessoa toma, inclusive tem um medicamento que chama Alois, que é a nemantina, cloridrato de nemantina, que é o medicamento de excelência no tratamento do Alzheimer. Aí é o neurologista que prescreve. O neurologista, ele vai prescrever. Neurologista clínico. Isso. Fernando. E aquilo ali vai segurando um pouquinho. Eles estão fazendo algumas pesquisas. É outra doença que geralmente ataca também as pessoas com mais idade, que é o mal de Parkinson. Isso. Você tem algum cliente com mal de Parkinson? Não. Obviamente é o neurologista que olha. Também, neurologista. Inclusive o doutor Hugo. Mas o mal de Parkinson, ele não atrapalha a função cognitiva da pessoa. A pessoa calcula, mas de vez em quando trava. Trava. Um pouquinho com você a respeito dessas orientações que você dá para o cuidador. O cuidador. Aliás, mas e uma enfermeira que foi enfermeira há muitos anos? Há muitos anos essa moça foi enfermeira, mas não tem curso. Não tem. Mas sabe lidar com os pacientes. Não, consegue. Tranquilo. Não tem que porque o Alzheimer é o seguinte, você tem que seguir a prescrição médica, em primeiro lugar, e seguir o que o neurologista vai orientar. Então, geralmente, o cuidador tem que ter tudo anotado, toda a rotina
do doente, do paciente. Agora, e seguir direitinho a medicação, seguir a alimentação, tem que ter rotina. Agora ele tem que ser bem remunerado, porque é o tal negócio, o cuidador ele está cuidando de um bem. Uma pessoa querida, uma pessoa que é querida, a família. Então a família, gente, o povo tem que parar de ser miserável na hora de remunerar. Aliás, o dinheiro foi feito babá. Para gastar, né? Não, na hora de remunerar babá, cuidador de idosos, eles ficam tudo pechinchando. É caro, não sei o que tem. Gente, mas está cuidando de um pai, está cuidando de uma mãe, está cuidando de um filho, de uma esposa. Meu pai sempre falava de um marido. O dinheiro tem que ser escravo da gente, não a gente ser escravo do dinheiro. Exato, então tem que pagar bem. E o dinheiro foi feito para você gastar, obviamente não perdulariamente. Isso. Tem mas gente é para que gasta isso, viu, Sarquis, que existe vaquinha na família. Junta os irmãos, fala, ó, vamos pagar bem o sujeito para cuidar do papai. Agora, quando as pessoas, de repente, colocam o pai num hotel geriátrico, porque ali tem festa junina, tem... melhora. Exato, mas tem gente que fala, que vergonha, esses filhos colocam... É melhor do que ficar um parente cuidando mal, porque às vezes fica lá um irmão, um sobrinho cuidando, cuida mal. Tem casos que a pessoa idosa às vezes aparece, porque ela não fala, volta a ser uma criança, né? Volta. Ela aparece com algumas manchas, tudo. Então. Tem gente que instala uma câmera. É bom. E infelizmente tem pessoas que agridem. Por isso que eu falo, gente, é melhor pôr no cuidado profissional. Muito bem, assistindo lá da Cidade Jardim. Aliás, boa tarde, bancada. Doutor Fernando, seria bom que todos os pais educassem seus filhos com base em valores familiares para que não sejam... o que é isso aqui, filhinha? Abandonados na velhice. Correto. Correto. Os valores humanos são muito importantes, viu? Os pais passarem isso para os filhos, que é o que está faltando, é isso. É o pai se preocupar, o pai, a mãe, em dar exemplo de valores humanos para os filhos. Porque mais tarde, esses pais que muitas vezes, viu, Sarquis, não descuidam da educação dos filhos, quando eles estiverem mais velhos, eles vão precisar dos filhos e os filhos simplesmente vão falar assim, bom, eu vou te colocar no asilo. Tem que ensinar o respeito. Respeito, valores humanos e limite. Ação e reação. Isso. É a lei do plantar e do colher. Eles vão acertar as contas lá na frente. Mas todo mundo, todos nós, Sarquis, nós acertamos as contas. Tá? Isso aí é inexorável. A semeadura é livre, mas a colheita... A colheita. A colheita é obrigatória. É obrigatória. É o que eu sempre falo para as pessoas, falo para meus filhos. Toda escolha é livre. Você pode escolher o que você quiser. Mas a consequência daquela escolha, você não vai escapar dela. Não vai, não. São 13 horas e 7 minutos, hora certa do Carajá Hotel. Nós estamos conversando com o meu amigo Fernando Vieira Filho, que é psicoterapeuta. Tem gente já perguntando onde que é o consultório. É na rua Dom Pedro I, número 95, no Parque das Américas. Dom Pedro I. Isso. E toda consulta tem que ser com hora marcada. Tá? E o telefone lá, sabe? Você tem... Tem. A Valesca colocou alguma coisa? Não, eu pedi para a Valesca colocar o blog que fala do Alzheimer. O blog? Valesca, olha lá, o blog... É maldealzheimerhoje.blogspot.com.br. Esses dias uma senhora escreveu para o marido é que estava me contando, eu estou com Alzheimer. Obviamente que ela não está, né? Claro. Eu queria passar meu telefone também. Pode passar. O telefone é o 99972 4096. 99972 4096. Muito bem. 9972 4096. Ok. Fernando Marcos do Carta Fina cumprimentando a bancada, parabenizando o programa, que está sendo um dos melhores programas do ano, muito esclarecedor, nota 10 pelo convidado. Esse está só cumprimentando. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Marcos. Obrigado, hein, mestre. A Sandra do bairro Abadia, eu sou uma das ganhadoras dos livros. Eu li os livros, tanto o seu quanto o da Eliana. Muito obrigado. Não saberia dizer qual o melhor, já que ambos de grande experiência, dão grande experiência para a alma e grande conhecimento espiritual. Meu muitíssimo obrigado a você e a Eliana. Fiquem com Deus. Sandra, moradora do bairro Abadia. Obrigado, viu, Sandra, pela gentileza aí
do incentivo seu. Cadê o Com esse incentivo seu que a gente procura fazer cada vez melhor. Muito obrigado. Vamos mostrar o livro da Eliana Barbosa, que é a esposa do nosso querido Fernandinho. Fernandinho, a gente fala Fernandinho carinhosamente. Obrigado, Sarquis. Cara a cara com você, com alguém muito especial, você, e também com o livro do Fernando Vieira Filho. Fernando é filho do grande coronel. Você deve ter tido uma educação militar, né? Cure suas mágoas e seja feliz. A mamãe que é a mais... eu, por exemplo, eu tenho que agradecer a Deus os pais maravilhosos. Seu pai sempre foi muito rigoroso? Sempre. Rigoroso e amoroso. Meu pai sempre foi muito amoroso. Ele nos assiste Era um também? Rigor com amor. A minha mãe também sempre amorosa. Ele nos assiste? Assiste. Fernando, um abraço, Coronel Fernando, e a senhora Gebrim, que é a... Jamile Gebrim. Deprê é um apelido carinhoso que as pessoas põem na depressão. Eu vejo a depressão assim, a pessoa está passando e não vê a porta de saída, não é? Fica meio assim, né, que se chamam. Aquilo é me dar depressão. Fernando, a importância da música, do viver feliz, do viver sorrindo. Sarquis, a música, os exercícios, a diversão de modo geral, elas são muito importantes para a pessoa evitar o episódio da depressão. Por quê? Porque quando você está feliz, você está gerando dentro de você neurotransmissores como a dopamina, serotonina. Então é importante a pessoa fazer exercício, brincar, divertir, assistir comédia, tá certo? Rir bastante, se divertir. Eu vou julgando aí, sinta o ar. Estou lendo aqui, passe longe da deprê. Deprê é um apelido carinhoso que as pessoas põem na depressão. Eu vejo a depressão assim, a pessoa está passando e não vê a porta de saída, não é? Fica meio assim, uma fumaça, uma neblina e tal. Eu estou vendo aqui, risque de vez o prefixo in. É tão bom viver de maneira tranquila e feliz. Além de saudável, pessoas em alta astral são mais otimistas e se tornam até mais atraentes. Por isso, pesquisamos dicas simples e práticas para você adotar na sua rotina e manter sempre um sorriso no rosto. Viva com ritmos. Pesquisas comprovam que a música acalma a mente e evita a ansiedade e a depressão. No meu caso, tem umas músicas que eu ouço por aí, rap, né, que se chamam. Aquilo é me dar depressão. Fernando, a importância da música, do viver feliz, do viver sorrindo. Sarquis, a música, os exercícios, a diversão de modo geral, elas são muito importantes para a pessoa evitar o episódio da depressão. Por quê? Porque quando você está feliz, você está gerando dentro de você neurotransmissores como a dopamina, serotonina. Então é importante a pessoa fazer exercício, brincar, divertir, assistir comédia, tá certo? Rir bastante, se divertir. Eu vou julgando aí, sinta o ar. Respirar. Então, no ar puro, isso aí também libera muita neurotransmissor. Sentir o vento. Exato, você passear, andar de moto, de bicicleta. Fique um pouco offline. Offline é desligar um pouquinho. Desligar o celular, desligar o computador. Isso é importante. Isso é importante para a pessoa olhar para dentro dela, você entendeu? Para ver, para ela refletir sobre a vida dela e não sobre a vida dos outros. Aqui, então alimentação também é importante. Tudo é importante na vida, viu, Sarquis? Uma vida saudável, uma alimentação saudável, exercício, pensamento positivo. As pessoas pararem de reclamar da vida, reclamar das pessoas, tudo isso é positivo para que a pessoa tenha saúde. Vou dando um mote para você. Organize a bagunça. Não segure o choro. Tem gente que segura o choro. Segurar o choro, você está represando a energia ruim. Né, Fernando? Então é bom soltar logo. Aprenda com as mudanças, tem mais coisas aqui. Outra coisa também, Sarquis, é a pessoa parar de ficar presa no passado, tá? Porque às vezes a gente brinca, fala que depressão é uma doença que é passadite aguda. É a pessoa que tem mania de ficar com o pezão lá no passado. Nós temos uma amiga que fala, passado só café. É, isso aí. Fernando, antes da nota 10, a Madame X tem um relacionamento há 3 anos. Tem um relacionamento. Há 3 anos ele perdeu o pai em dezembro. Quer dizer, há 3 anos que ela tem um relacionamento. Ele perdeu o pai em dezembro. Desde então, nosso relacionamento vem se transformando em algo horrível. O que faço? O negócio tem atrás também, um minutinho. Ele está perturbado, confuso e acha que sou a culpada dos problemas dele.
Então, isso aí é o que a gente chama de transferência. Na realidade, o problema é dele, tá? Que ele não está sabendo lidar com a perda do pai. Por algum motivo, às vezes por causa de culpa, ele se sente culpado por alguma coisa. Então, o que acontece? Quando a pessoa às vezes se sente culpada por algum problema, de negligência, por exemplo, ele acaba transferindo isso, às vezes até para a mulher, para a esposa. E aí fica culpando, você que é culpada disso, daquilo, tá certo? Mas aí, para a gente tratar essa questão, teria que conversar com você ou com ele. A Viviane quer que você repita o seu telefone, ela é do Manuel Mendes. 99972 4096. 99972 4096. Agora, rapidinho, a nota 10 que o meu amigo Tião Silva pede. A nota 10 eu dou para o Coronel Fernando, meu pai, que é um homem com 90 anos, que continua ativo, trabalhando. E sempre disposto. Disposto e só pensa no dia agora. Obrigado, garoto. Esse é o